Imagine acordar no meio da noite, o suor frio escorrendo pela testa e o celular piscando com uma mensagem. Seu limite de crédito acabou. Você está no vermelho de novo. E se eu te disser que, em novembro de 2025, o endividamento das famílias brasileiras atingiu um recorde de 79,5%, com quase metade delas carregando contas atrasadas por mais de 90 dias. Um peso que engole o salário antes mesmo de ele cair na conta? Mas, e se o pior não fosse o buraco no banco, e sim o buraco na alma? Essa é a história de Lúcia, que ganhou 1.400 por mês limpando casas alheias, mas perdeu tudo, até a filha, por causa de um erro que qualquer um de nós poderia cometer. Fique comigo, porque o que ela descobriu pode salvar você antes que seja tarde. Eu me chamo Lúcia e eu era invisível. Aos 38 anos, acordava às 4 da manhã no barraco de tijolos Cruz, em Itaquera. O cheiro de mofo misturado ao café requentado que eu forçava a descer pela garganta apertada. Meu salário? 1.400 limpando o suor dos outros, esfregando pisos que brilhavam como espelhos, enquanto o meu se afundava em poças de desespero. Era o suficiente para o arroz, o feijão e as noites em que minha filha Clara, de 7 anos, fingia dormir, para não ouvir o choro abafado no travesseiro. Mas um dia, o telefone tocou como um tiro. Era o banco. Senhora, seu cartão foi usado em uma compra de 800 em supermercado, parcelado em 12x com juros. Eu não tinha feito aquela compra. Alguém, talvez um vizinho, talvez o diabo, usou meus dados. E assim começou a avalanche. No começo era só um arranhão. Eu pegava um empréstimo aqui, outro ali, para tapar o rombo. Só até o fim do mês. Eu me prometia, sentindo o peso da caneta assinando mais um papel que cheirava a tinta fresca e promessas falsas. O aluguel atrasou uma vez, duas. E, de repente, as notificações vinham como fantasmas. Luz cortada, água pingando devagar no escuro, Clara perguntando: "Mãe, por que a gente não pode ir ao parquinho como as outras crianças?" Eu sorria. Mas por dentro era um furacão, o estômago revirando com o azedo do pânico. As unhas cravadas nas palmas das mãos até sangrar. Eu ganhava pouco sim, mas o verdadeiro ladrão não era o salário mínimo, era o silêncio que eu carregava, o medo de contar para alguém, de admitir que eu, a mulher forte que erguia o mundo sozinha, estava afundando. Os meses viraram um borrão de noites insones, o ventilador chiando como um juiz impiedoso, e eu deitada ali, os olhos fixos no teto rachado, calculando: se eu corto o leite da Clara, sobram 50 para o boleto. Mas e se ela adoecer? Uma noite, no auge da escuridão, era novembro de 2024, a chuva torrencial batendo como lágrimas que eu não derramava mais. Eu abri o app do banco e vi o número: 12.000 em dívidas. 12.000. Mais que o triplo do que eu via em um ano. Meu corpo tremeu, não de frio, mas de uma raiva surda, profunda, como se o mundo inteiro conspirasse para me manter de joelhos. Eu pensei em desistir, em fugir com Clara para algum lugar onde ninguém cobrasse o preço da sobrevivência. Mas aí veio a reviravolta que ninguém espera, nem eu. Eu me deparei com uma mensagem aleatória no WhatsApp de um grupo de mães da escola que eu mal frequentava. "Ei, Lúcia, vi você quieta. Já ouviu falar do método que salvou 5.000 pessoas como a gente?" Cliquei, descrente, num link para um vídeo simples, daqueles que prometem o céu, mas entregam poeira. Mas não era poeira. Era um mapa. Um homem na tela, com olhos cansados como os meus, contava os mesmos passos que eu precisava. Primeiro, mapear o monstro das dívidas, encarando cada centavo devido como se fosse um inimigo a ser nomeado. Eu ri no começo, um riso amargo, pensando: para mim? Com 1.400. Mas algo na voz dele, rouca de quem já chorou no escuro, me pegou. Era como se ele soubesse do cheiro do mofo no meu quarto, do peso da mãozinha de Clara na minha. Comecei devagar, como quem pisa em ovos quentes.
Peguei um caderno velho, daqueles que Clara usava para desenhar, e listei tudo. O cartão fantasma em 3.000, o empréstimo do agiota em 4.000 com juros que mordiam como cachorros raivosos, as contas atrasadas somando o resto. O ato de escrever foi como cuspir veneno. Doía, mas limpava. Ali, no silêncio da cozinha iluminada por uma lâmpada fraca, eu vi o monstro pela primeira vez. Não era invencível, só faminto. E eu? Eu estava morrendo de fome também. Com o mapa na mão, veio o segundo passo. Criar um orçamento de sobrevivência, daqueles que não prometem luxo, mas sim ar para respirar. Dividi meu salário como um bolo envenenado. 60% para as necessidades que não matam de imediato, aluguel, comida, ônibus. 30% para as dívidas que me sufocavam e 10% num cantinho escondido para emergências, mesmo que fossem só 20 por quinzena. Registrei tudo por dias a fio. O pão de 3 na esquina, o sabonete que eu esticava até o fim. Não era fácil. Cada real anotado era um espinho no peito, mas era o chão firme que eu precisava. No dia seguinte, liguei para o banco. A voz do outro lado era fria, robótica. Não podemos reduzir, senhora. Mas eu insisti, a voz tremendo, mas firme, como se Clara estivesse do meu lado. Eu quero pagar. Me deem uma chance de pagar o que posso. Esse foi o terceiro passo. Negociar como um ninja, sem armadura, só com a verdade nua. Milagre? Não. Humildade. Eles cortaram 40% dos juros, parcelaram em 18 chales que cabiam no meu bolso apertado. Foi a primeira vitória. Pequena, mas o suficiente para eu sentir o gosto de sangue na boca, não de derrota, mas de luta. Os dias viraram semanas, e o método se entrelaçou na minha rotina como uma oração sussurrada. Eu rastreava cada real, cortando o que doía menos, os salgadinhos que eu comprava para esquecer, os dados ilimitados que me conectavam ao mundo, mas me desconectavam da realidade. Em vez disso, vendi o celular antigo no OLX, ganhei 200 que foram direto para o agiota, que, surpreso com o pagamento parcial, baixou a faca. Esse era o quarto passo: liberar dinheiro extra sem sofrer, transformando o que era peso morto em munição para a batalha. Aos domingos, eu montava uma barraca improvisada na feira, vendendo bijus que eu mesma fazia à noite, com as mãos doendo, mas o coração acelerando de possibilidade. E Clara... Clara via a mudança nos meus olhos. "Mãe, você está sorrindo mais", ela disse uma tarde com a boca suja de brigadeiro caseiro. Feito com o que sobrou, mas feito com amor. Cada pagamento era uma camada de casca que eu arrancava, revelando a pele nova por baixo. Vermelha, sensível, mas viva. Mas não foi só números, foi o conflito dentro de mim que rugia mais alto. Numa noite de insônia, eu me perguntei, e se eu falhar de novo? E se o vermelho voltar mais escuro, mais faminto? Aí veio a surpresa que mudou tudo. Uma carta que chegou pelo correio, amassada, de uma mulher chamada Simone, que eu nem conhecia. Ela escrevia: "Lúcia, eu sei como é carregar 1 milhão em dívidas nos ombros, limpando casas alheias enquanto o seu mundo desaba. Eu saí disso, renegociando, cortando e virando educadora. Você pode ser a próxima." Aquelas palavras rabiscadas em papel barato foram como um raio no peito. Não era teoria, era prova viva, ecoando as estatísticas frias que eu li depois. Famílias como a minha, afogadas em um mar de boletos que não para de subir. Os meses se arrastaram, cheios de tropeços. Um mês em que o patrão atrasou o pagamento, outro em que Clara adoeceu e o remédio comeu o fundo de emergência que eu mal tinha começado. Mas o método, esses 5 passos simples que 5.000 pessoas juram ter salvado: mapear o monstro, orçar a sobrevivência, negociar sem medo, liberar extras com garra e, por último, construir o escudo de poupança que me protegia das quedas. Viraram meu escudo. Acompanhei semanalmente, marcando no calendário as pequenas guerras vencidas, sentindo o ar mais leve, o sol filtrando pelas cortinas finas sem culpa.
O abraço de Clara sem o peso do amanhã me esmagando. A tensão crescia a cada boleto quitado, como um novelo se desenrolando. Devagar no começo, depois num turbilhão de alívio. E então, num amanhecer de maio de 2025, com o sol nascendo laranja sobre os prédios cinzentos, eu abri o app e vi. Saldo zero. Não em riqueza, ainda era 1.400 por mês, mas em paz. O vermelho sumiu, e no lugar dele, um vazio que eu preenchia com sonhos. Uma aula de inglês para Clara, um curso online para mim, virar faxineira autônoma. A revelação não foi o dinheiro que me salvou, foi encarar o monstro, sussurrar para ele "eu sou maior" e descobrir que 5.000 almas, como a minha, já haviam pavimentado o caminho. Se eu, com mãos calejadas e coração em frangalhos, consegui, o que te impede? Você acredita que uma mulher como eu, invisível, endividada, sozinha, pôde reescrever o fim da própria história? Já sentiu esse aperto no peito, esse medo que rouba o sono, e pensou, e se for para sempre? Se isso te tocou como um soco no estômago, é porque o universo quis que esse vídeo chegasse até você agora. Comente abaixo, qual o seu monstro hoje? Ou eu começo o passo 1 agora? Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Salve uma vida como a minha foi salva e se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de mudar, porque o vermelho não espera. O seu futuro? Sim, te vejo do outro lado, respirando livre,